conjuntos. Vamos começar com introdução sobre conjuntos, em seguida iremos continuar com conjuntos numéricos. Aqui estamos vendo que conjunto é a seleção de elementos que possuem uma característica em comum. Vamos para um exemplo. Eu tenho um grupo, certo? Vou chamar grupo 2 times. Okay? E nesse grupo eu digo que eu tenho o Flamengo, Vasco e Botafogo. Ok? Em seguida eu tenho um outro grupo. Tem um grupo dos pontos. Ok? Então eu tenho dois tipos de conjuntos aqui. Tem um conjunto do grupo dos times, que eu selecionei Flamengo, Vasco e Botafogo. Qual é a característica em comum entre eles? Porque todos são times, não é? Nesse outro conjunto, eu tenho o grupo dos pontos, certo? Qual é a característica em comum a eles? É que todos eles são pontos respectivos aos times aqui em cima, ok? Conjunto, certo? Sempre com uma letra maiúscula, ok? Então, esse grupo aqui, esse grupo dos times, a gente poderia dizer que o grupo dos times, representado pela letra T maiúscula, de time, certo? Tem os seguintes elementos: Flamengo, Vasco e Botafogo. Se você observar, todos os elementos, certo, estão escritos em letras minúsculas e somente o conjunto é notado por uma letra maiúscula. Em seguida, vamos para o grupo dos pontos. Os pontos a gente pode determinar como conjunto P, certo? Que ele tem os seguintes elementos. Tem o número 10, tem o número 2 e tem o número 5, ok? A gente sempre usa a chave para colocar os elementos dentro, certo? Tem um conjunto, a igualdade, esse conjunto ele é igual a todos esses elementos que estão entre as chaves. Vamos agora para o princípio do terceiro excluído. Eu digo que um elemento ou ele pertence ou não pertence ao conjunto. Eu digo que, vou pegar esse conjunto P aqui, eu vou pegar um elemento aqui. Eu digo que o 10, ele pertence ao conjunto P, né? Porque o 10, ele está dentro do conjunto P. Então a gente usa esse símbolozinho de pertence. Por exemplo, se eu pegar um número que não esteja aqui dentro, eu pego o 7. O 7, ele não pertence ao conjunto P, ok? Então, quando não pertence, é o E cortado, ok? Pertence, não pertence. Não pode haver uma outra possibilidade. Por isso, dá-se o nome de princípio do terceiro excluído, ok? E um elemento, ele não pode pertencer e não pertencer ao mesmo tempo. Só pode isso. Ou ele pertence ou ele não pertence. Não podendo pertencer e não pertencer ao mesmo tempo, ok? Aqui a gente viu a notação de um conjunto, certo? Que é representado por uma letra maiúscula. E eu tenho os elementos com as letras minúsculas, ok? Vamos agora para outros tipos de conjunto. Conjunto unitário e conjunto vazio.
Vamos lá. Tipos de conjuntos que a gente pode ter. Conjuntos vazio e unitário. A gente viu no exemplo anterior dois conjuntos que tinham mais de um elemento. Aqui é quando ele é vazio ou quando ele é unitário. Quando ele é vazio, a gente representa dessa forma, que o conjunto A, letra maiúscula, é igual entre chaves, deixa em branco, certo? O vazio pode ser representado entre duas chaves e nada dentro, ou o símbolo de vazio, que é o zero cortado, ok? Quando eu digo que A é igual ao zero cortado, eu digo que A é vazio. Portanto, nesse conjunto não existe nenhum elemento. Exemplo de um conjunto vazio. Primos pares maiores do que 2. A gente sabe que todos os primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, ok? E o único primo par que existe é o 2. A prova disso a gente vai ver no próximo vídeo que eu vou postar, certo? Provando que o único par primo que existe é o 2, ok? Então vamos lá. Então o único par primo que existe é o 2, né? Então vamos para o próximo, que é conjunto vazio. Conjunto unitário é aquele que possui um e somente um elemento. Exemplo, esse conjunto A, ele contém o elemento 0, certo? Se dentro do conjunto tiver o 0, somente o 0, não quer dizer que ele é vazio, mas sim unitário, pois o 0 é um elemento desse conjunto. Assim como no outro exemplo aqui, o conjunto A, ele tem o elemento 1. Vamos para um exemplo. Primos entre 22 e 27. Só existe o 23, certo? Porque ele é o único número que está entre esses dois números que é divisível por 1 e por ele mesmo, ok? O 24 divide por 1, por 2, por 6, por 4, logo não é primo. O 25 divide por 1, por 5 e por 25. O 26 por 2, por 1 e por ele mesmo, certo? E divide também por 13, né? Então vamos agora para exemplos de conjuntos. Temos aqui 3 exemplos de conjuntos. Primeiro exemplo, x é um número natural par. Então vamos determinar esse conjunto aqui e chamar ele de P. Esse conjunto P, ele vai ter os seguintes elementos: os números naturais, certo? Então, no meu conjunto universo é o conjunto em que eu quero relacionar os meus elementos. Por exemplo, se todos esses exemplos aqui eu relacionar meu universo aos naturais, então vai ser todos os números de 0 a infinito positivos, que são inteiros. Então, o meu conjunto P, ele vai ter os seguintes elementos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, reticência, ok? Tem um conjunto infinito, ok? Exemplo 2. X é um tipo de ângulo, certo? Quais são os tipos de ângulos? Vou chamar ele de conjunto A, que são os ângulos. Então, os tipos de ângulos que existem são os ângulos retos, certo? Que são aqueles que têm um ângulo de 90 graus. Existem ângulos agudos, que são os que possuem medida menores do que 90 graus, e os ângulos obtusos. Ok? Então, no exemplo 2, eu tenho um conjunto finito. Vamos para o exemplo 3. X é um primo entre 0 e 10. Okay? Vamos lá. Os primos que existem entre 0 e 10 são, vou chamar de conjunto Z. Esse conjunto Z, que são os primos entre 0 e 10,
são 2, 3, 5 e 7. Por que o 1 não é? O 1, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, mas ele não vai ser considerado como primo. Na notação de um número, a gente pode notar qualquer número como multiplicações entre primos. Então, vai ocorrer um problema nessa digitação. Em seguida eu vou provar, vou fazer um vídeo provando que porque o 1 não pode ser primo. Ok? Então, tenho esses números aqui, certo? Os 3 exemplos de conjuntos. Um conjunto infinito com os números, um conjunto finito com os tipos de ângulos e um conjunto finito com os primos entre 0 e 10. Quando é que um conjunto é subconjunto a outro? Tenho aqui dois conjuntos, o conjunto A, que são os primos de 0 a 10, e o conjunto B, que são os naturais de 0 a 10. Então vamos reescrever aqui de uma maneira numérica esses dois conjuntos. Tenho aqui o conjunto A, ele pode ser escrito dessa maneira também. 2, 3, 5 e 7, né? A gente já viu quais eram os números primos. Agora vamos para o conjunto B. O conjunto B são os naturais, certo? Entre 0 e 10. Então, se é entre, eu tenho um fator determinante aqui, que é o início e o final dos números. O que é que está entre? No meio dos dois, né? Então, tá o 1, tá o 2, tá o 3, tá o 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, ok? Então, o que é um subconjunto? Usa símbolos para representar esses subconjuntos. Eu digo que A está contido em B, ok? Esse Czinho aqui é o símbolo de estar contido. Eu tenho dois símbolos, está contido e contém, ok? Eu posso ter a negação deles também, que é não está contido e não contém. Vamos ver como é cada um deles. Eu digo que A está contido em B quando todos os elementos que estão em A estão dentro de B, certo? Então eu digo que A é parte de B, ou A está contido em B, ou posso dizer também que A está dentro de B. Vamos analisar os dois conjuntos? A está contido em B. O que isso quer dizer? Que todos os elementos que pertencem a A estão dentro do conjunto B. Vamos analisar. O 2, que está no A, ele está dentro de B? Está assim, olha aqui, ó. O 3, que está dentro de A, está em B? Está assim. O 5, ele está dentro de B? Também, olha aqui, ó. E o 7 também está dentro do conjunto B. Então, todos os elementos de A estão dentro de B. Então, assim eu posso dizer que A está contido em B, ok? Só posso dizer que A está contido em B quando todos os elementos, sem exceção de nenhum, ok? Todos os elementos de A estejam dentro de B. E eu posso dizer que o contrário é verdadeiro. Posso dizer que B está contido em A. Será que todos os elementos que estão em B estão dentro de A? Vamos analisar. Para a gente negar isso aqui, só precisa ter um elemento que não esteja dentro. Então a gente viu que o 2 está, o 3, o 5 e o 7. Mas o 1 não está, certo? Se o 1 não está, então a gente já diz que o B não está contido em A, ok? Então, B não está contido em A, certo? Porque existiu pelo menos um elemento. Mas a gente sabe que não só tem um. Tem o 5, o 6 também, que não está contido, né?
o 4 também não está contido, o 8 também não está contido e o 9 também não está contido no conjunto A. Então, eu digo que A é subconjunto de B, mas o B não é subconjunto de A, ok? Então, eu digo que A está contido em B e B não está contido em A, certo? A gente só pode dizer isso quando todos os elementos de um conjunto estão dentro de outro conjunto, ok? Então, a gente usou o símbolo de contido, certo? Esses dois aqui é contido. Certo? Mas a gente tem também o contém. Contém. O que é o contém? O contém é quando um elemento tem os elementos do outro. Vamos colocar aqui o símbolo. Contido, não contido. Contém e não contém. Vamos saber agora. Eu digo que A contém B. Vamos analisar se A contém B? Vamos olhar para o A. O A contém todos os elementos que o B contém? Não, ele só contém o 2, o 3, o 5 e o 7. Não contém o 1 aqui dentro. Então, o A não contém o B, certo? Agora vamos ver se o B contém o A. B contém A. Vamos analisar. O B contém todos os números que o A tem? Contém, ó. O B contém o 2, contém o 3, contém o 5, contém o 7. Então, logo, contém todos os elementos. Quando contém todos os elementos, eu posso dizer que o B contém o A. Ok? Então, a gente passa para a próxima, que é igualdade entre conjuntos. Igualdade entre conjuntos, certo? Então, a gente vai ver quando um conjunto é igual a outro. Eu tenho aqui um conjunto A. Eu digo que esse conjunto A são as vogais, certo? Vou chamar aqui vogais. E o conjunto B, eu digo que o conjunto B ele contém os seguintes elementos: A, E, I, O e U. Certo? Vou colocar outro exemplo aqui. Vou colocar o exemplo de C, que é o conjunto que contém os seguintes números: 3, 6 e 9. E o conjunto D, ele é múltiplos de 3, menores, múltiplos de 3, vou colocar aqui entre 1 e 10. Ok? Então, tem esses dois exemplos. Ficou meio apertado ali, mas vai dar certo. Então, primeiro eu tenho que analisar quem são os elementos de A. Eu disse que A são as vogais. Então, quem seriam essas vogais? Vamos analisar se um elemento contém ou está contido em outro. Vamos analisar. Primeiro a gente vê se ele contém, certo? Contém. Vamos ver quem contém quem, certo? Depois vamos ver se um está contido, certo? Vamos olhar se eles estão contidos também. Contido. Vamos olhar. Eu digo que A contém B e digo que B contém A. Digo que A está contido em B e digo que B está contido em A. Certo?
Então, vamos fazer a análise. O conjunto A são as vogais. Quem são as vogais? A, E, I, O, U. Ok? Se você percebeu, eles têm todos os mesmos elementos. Para efeito de comparação, eu vou colocar outra letra U aqui. Já já vocês vão entender por quê. E outra letra E. Então, continua sendo vogais aqui, né? A, E, I, O, U, U, E, certo? Só repetir a letra U e a letra E. Então, vamos analisar. O conjunto A, ele contém todos os elementos de B. Quem é esse conjunto aqui? Vou anotar aqui em cima. Esse conjunto aqui é A, E, I, O, U. Vocês estão lembrados do que contém? Se não estão lembrados, voltem aí o vídeo. Contém é quando o elemento da frente tem todos os elementos que o seguinte tem. Então vamos olhar se o A tem todos os elementos que o B tem. Vamos olhar. O A tem a letra A? Tem, aqui ó. O A tem o elemento E? Tem sim, olha ele aqui. O A tem o elemento I? Tem sim, olha ele aqui. O O tem o elemento O? Conjunto A? Tem. O A tem o elemento U? Tem também. O A tem o elemento U? Também tem. E o A também tem o elemento E. Certo? Olha aqui o E. Então, isso aqui é verdade, certo? A contém B, pois todos os elementos que estão em B estão dentro de A. Vamos olhar se B contém A. Então, o B, ele tem todos os elementos. Se a gente for fazer a mesma coisa, a gente vai ver que todos os elementos que estão aqui dentro. Então, logo, esse também é verdade. Quando isso ocorre, quando A contém B e B contém A, a gente diz que A é igual a B. Ok? Vamos fazer a relação de contínuo. A está dentro de B e B está dentro de A. Se a gente já fez essa, logo a gente facilmente prova essa. A está dentro de B, todos de A estão dentro de B? Sim, todas essas letras, essas vogais, estão dentro de B. E todos os que estão em B estão dentro de A. Independentemente de ter duas vogais aqui a mais, porém essas vogais estão repetidas. Então não importa quantas vezes elas vão se repetir, que o B conterá todos os elementos de A. E o A também conterá todos os elementos de B. Então, A está contido em B e B está contido em A. Se a gente ver essas análises, a gente pode supor, a gente pode concluir que A é igual a B. Ok? Vamos para outro exemplo numérico. Ele tem um conjunto C que é 3, 6 e 9. A gente vai ver se C contém D, se D contém C, se D está contido em C. Agora ficou parecendo 2C aqui, certo? Contido em C. E se C está contido em D, certo? Quem são os elementos do D? Múltiplos de 3. São aqueles que vão de 3 em 3. Entre 1 e 10. Então, depois do 1, o primeiro múltiplo é o 3. Então, 3, 6 e 9. Justamente a mesma quantidade de elementos que tem no conjunto C. Então, todos que estão dentro de C vão estar dentro de D. Verdade? E todos os que estão dentro de C vão estar dentro de D. Então, logo, C contém D e D contém C. Então, a gente pode concluir que C é igual a D. Se a gente analisar o conjunto D, ele vai ser justamente o 3, 6 e o 9. Óbvio, né? A gente dá para ver que eles contêm a mesma quantidade e os mesmos elementos. Logo, vão ser iguais. Aqui não contém a mesma quantidade, porém, contém os mesmos elementos. Então, a definição de igualdade é
possuir os mesmos elementos. Esse possui, então eu posso dizer que é igual. Esse aqui também possui, então vai ser igual. D vai estar dentro de C e C vai estar dentro de D. Então, C igual a D. Ok? Relação de contém e contido. Ok? Sim, gente, só uma observação. Vamos ver quando a gente tem conjunto das partes, certo? Partes. Vou representar esse conjunto das partes por a letra P. Observação. Se A é um conjunto que tem dois elementos, 1 e 2. E B, certo? Faltou a letra I aqui, certo? E B, ele é um conjunto que contém os seguintes números, os seguintes elementos, 3 e 4, certo? Então eu tenho A e B. Eu tenho um conjunto das partes, ok? Eu digo que esse conjunto das partes tem o elemento ou conjunto. Lembrando que conjunto é letra maiúscula. Se está maiúsculo, então obviamente vai ser um conjunto. Por isso que a gente tem que representar sempre por letra maiúscula. E elemento com letra minúscula. Se fosse o A minúsculo, seria o elemento A, certo? Mas como está maiúscula, é o conjunto A que está dentro do conjunto P, certo? Aqui eu tenho outro conjunto, certo? Eu tenho um conjunto unitário que tem o elemento 0, certo? Aqui eu tenho mais um conjunto que tem dois elementos, o 5 e o 6. E aqui eu tenho um terceiro conjunto, que é o conjunto B. Então, vamos notar somente com números esse conjunto das partes. Ele vai ficar o seguinte: conjunto P vai ficar, quem são os elementos de A? 1 e 2. Então, 1 e 2. Quem é esse conjunto? Conjunto unitário, ele tem o elemento 0. Então, 0. Próximo conjunto, temos os elementos 5 e 6. Certo? E o conjunto B tem os elementos 3 e 4. Se a gente fosse organizar direitinho, bonitinho, ia ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, quando a gente vê esses elementos aqui, dentro do conjunto, então a gente já pode dizer que se o A está dentro de P, então A está contido em P, né? Porque ele está dentro. Eu digo também que o conjunto com os elementos 0, que é o conjunto unitário, está contido em P. Não é verdade? Posso dizer também que o conjunto 5 e 6, ele está contido em P. Posso dizer também que o conjunto B, vou colocar aqui em cima, B, ele está contido em P também. Não. B está contido em P. A está contido em P. O conjunto unitário, que tem o elemento 0, está contido em P. E o conjunto com dois elementos, 5 e 6, está contido em P. Ok? Nenhum aqui é elemento, todos são conjuntos. Ok? Então, esse é o conjunto das partes. O conjunto que é formado por partes de outros conjuntos. Ok? Então, aqui eu tenho um conjunto inteiro A, tenho um conjunto unitário, conjunto com dois elementos, e o conjunto B. Ok?